para 2. Tem que começar falando o quê? Eles já sabem. Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos a mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Boa aula! Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM. Meu nome é Marcelo Caldas e eu estou aqui para dar mais uma aula de linguagem para vocês. A gente segue estudando a competência de número 4, aquela que relaciona de alguma maneira a arte em relação a todo o resto das linguagens que podem ser incorporadas pelo homem, e o que está em jogo hoje é essa habilidade de número 12 que você vê aqui. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. A gente está na ficha que está na página 36 dessa apostila aí, e a gente pode começar já a dar uma olhada até no próprio conceito que vai ser jogado para nós pela própria ficha. Vamos lá? Você vai encontrar ali a definição da competência de número 4, compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. E mais abaixo, a habilidade 12, reconhecer diferentes funções da arte e do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Vamos ler esse texto? Olha aqui. Você já se emocionou ouvindo uma música ou assistindo a um filme? Já teve a oportunidade de ler um poema e perceber a relação dele com a sua vida? Já ficou indignado ao ver, por exemplo, a miséria retratada em uma tela? Em geral, associamos uma obra de arte a algo que provoca emoção ou que nos permite reconhecer a beleza da vida. No entanto, as linguagens artísticas estão a serviço do homem para que, de forma criativa, ele possa expressar todas as suas tensões existenciais e sociais. Cada forma de arte possui características próprias, organizando-se segundo determinado padrão e relacionando-se com o mundo de maneira específica. O domínio dessas manifestações possibilita ao homem uma interação completa com a sociedade, o que também permite que ele a transforme. Estamos falando então de uma manifestação artística absurdamente interessante, que é a maneira como a arte se relaciona com o homem. Nós estamos muito acostumados, como o próprio texto já falou aí, a lidar com a arte no dia a dia, até de uma maneira um pouco mais descompromissada, porque ela faz parte do nosso cotidiano. É você pensar quantas e quantas vezes você escuta música, quantas e quantas vezes você está diante de um filme, seja na televisão, seja no cinema, sem nem se preocupar com o fato de que a arte está ali, no seu dia a dia. E talvez seja legal começar falando sobre isso, até para vocês entenderem um pouco por que o Enem traz para a gente, dentro da prova de linguagens, referências a manifestações artísticas como um todo. Porque no primeiro momento você pode simplesmente pensar o seguinte: cara, mas a prova de linguagens não deveria ser prova de português? Na verdade, não. A partir do momento que ela se diz uma prova de linguagens, ela está falando exatamente sobre toda e qualquer forma de expressão do homem. E a arte seria uma dessas manifestações possíveis. Então é legal pensar que a prova do Enem te dá a possibilidade também de lidar um pouco com isso, com esse background que faz parte da sua realidade, que o tempo todo está ali, de alguma maneira, sendo mostrado no dia a dia, mas que poucas vezes você para pensar na relação profunda que aquilo ali exerce com a sua própria vida. Porque na maior parte das vezes, ou a gente joga para a arte a responsabilidade para o artista, no sentido de que é ele que produz a obra e ele deveria entender aquilo, ou a gente acha que a arte ou está sendo dada para nós como uma obrigatoriedade, e aí se ele sempre lembra daquela coisa da imposição da literatura na escola ou tudo mais,
Ou que a arte é uma coisa que você não tem com que se preocupar diretamente, simplesmente porque ela é uma arte pensada para consumo, né? Vendida para você ali, para que você escute enquanto você está tomando banho, que você veja enquanto você está namorando no cinema e tudo mais. Então é legal mesmo pensarmos a arte de outra forma. O Enem propõe isso a você e nós aqui no Pré-ENEM, obviamente, vamos fazer o mesmo caminho. Na apostila que está na sua mão também tem mais uma coisa que me interessaria, só para a gente já começar um pouco a pontuar o que está sendo dito. Logo abaixo você vai ver um comentário sobre situações, problema e conceitos básicos, tá vendo? Eu queria que você desse uma olhada rápida nessa primeira imagem aí que está na sua apostila. Você vê que é um quadro do Cândido Portinari, o pintor brasileiro, e logo abaixo falando que é o Dom Quixote e o Sancho Panza saindo para suas aventuras. Dom Quixote é um personagem absurdamente famoso da literatura espanhola, tá? E Sancho Panza era o seu fiel escudeiro. Normalmente a representação deles é essa daí. Você vê os dois, cada um montado no seu animal, sempre o Dom Quixote à frente, o Sancho Panza um pouco mais atrás, como aquele que guarda o seu mestre, aquele que está conduzindo o seu criado. Ora, essa imagem é uma imagem clássica e talvez a leitura dela seja extremamente simples. É você olhar e perceber ali essa condição de vassalo que o Sancho Panza tem, essa condição de superioridade que o Dom Quixote tem, que pode até ser manifestada em coisas simples. Quer ver? Olhe de novo aí com calma para a imagem. Você vai ver, por exemplo, que o próprio porte do Dom Quixote é mais elegante. Ele é mais magro, ele tem uma coisa mais do herói. Enquanto atrás você vê o Sancho Panza, essa figura gordinha, atarracada, essa coisa um pouco mais marcada como alguém que é alguém inferior. Mas até aí nada, porque esses detalhes são detalhes que você vai ter apenas por uma leitura simples. Tá? Assim, eu olhei a imagem e falei, tudo bem, é isso que está aparecendo. Mas você tem que lembrar, por exemplo, que está em jogo aí uma questão de fidelidade, porque estava se falando a respeito de uma relação de amizade muito forte entre os dois quando se falava da literatura. Só que você pode chegar para mim e falar, mas Marcelo, se eu não conheço a obra, como é que eu vou dizer tanto sobre o quadro? Pois é, num primeiro momento, o que tem que se destacar para você são as coisas mais simples. Mas é claro que as relações contextuais das obras podem importar bastante. Daí, a gente já pode fazer um primeiro link que é um link interessante. Saber sobre arte, sobre manifestações artísticas em geral, de modo a utilizar esse conhecimento no Enem, significa principalmente você entender como essa arte aparece. E principalmente também saber como, dentro de uma organização global, dentro de uma organização de mundo, aquilo ali foi manifestado, por que foi manifestado, quais são as motivações e tudo mais. E olha, isso pode ser até um pouco mais complicado, viu? Porque, pelo menos como discurso, a arte ela se propõe muitas vezes a ser atemporal, a ter significado não importando em que tempo ela se encontra. E aí você começa a ter que pensar a arte não só no seu contexto original, mas também no significado que ela passa a ganhar no momento em que você está aqui. Ou seja, uma mesma obra que um dia pode ter significado uma coisa, quando você lê dentro de uma nova perspectiva, o mundo atual, por exemplo, ela pode ganhar outro sentido. Para isso tem sempre uma referência que é uma referência legal de comentar. Talvez você aí que está em casa já tenha lido alguma vez O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro que as pessoas adoram falar isso. Que quando você lê a primeira vez com 5, 6 anos, ele tem um significado. Com 8 anos, ele tem outro. Com 15 anos, ele tem outro. E com 30 e poucos anos, ele vai ter outro. E é legal pensar que a arte ela pode realmente assumir esse valor. Mas vamos deixar de lado um pouco essa questão de mas como é que eu vou pensar no contexto, como eu vou saber que momento é e tudo mais, e focar apenas na imagem. Volta aí para a apostila e dá uma olhada de novo nessa imagem. Olhou? Visualizou bem o que ela é? Agora você vai para a página seguinte e vai encontrar um poema. Esse poema é um poema que o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, escreveu em ocasião da publicação do quadro do Portinari numa obra, né, um livro e tudo mais. E aí ele escreveu um poema para cada quadro. O que você vai encontrar aí na segunda página, esse daqui, ó, é exatamente o poema que você vai visualizar o quadro anterior. E repara como uma coisa, num primeiro momento, não parece fazer tanto sentido assim. Você vai ver um A e um Z. E logo abaixo, um B e um Y. Para nesses dois elementos e já pensa. Se eu falei que está logo abaixo, é porque um está montado em cima do outro. Repara, por exemplo, que o A é uma letra maiúscula e que o B é minúsculo. Esse A maiúsculo e esse B minúsculo podem estar simbolizando para você exatamente a relação do dono com seu animal. E aí Dom Quixote seria o A maiúsculo por toda a superioridade do homem. E o cavalo de Dom Quixote seria o B minúsculo, porque é um animal e o animal é inferior. Do outro lado, você encontraria o Z e o Y. O Z simbolizando o Sancho Panza e o Y simbolizando o asno em que ele está montado. Sim, porque essa é uma informação interessante. Dom Quixote andava de cavalo, mas Sancho Panza, em toda a sua condição de servidão, andava num asno.
E aí, meu amigo, você acaba vendo claramente a relação dos dois aqui com seus animais. Se tem uma coisa que talvez chame a atenção também, seja a escolha das letras. Por que A para Dom Quixote e Z para Sancho Panza? Talvez você já tenha matado, hein? A, porque A é a primeira letra do alfabeto e Z está lá no fim. Ou seja, a forma encontrada por Drummond para marcar a diferença crucial entre os dois personagens foi exatamente dizer para você que um é uma letra e outra a sua extrema oposta dentro dessa relação. E aí você tem A e Z, e a mesma coisa vale para os animais, B e Y. Ah, mas Marcelo, isso é muito difícil de perceber só por esses dois. Talvez, mas avança um pouco mais na leitura do poema e percebe que abaixo A e B estão diretamente relacionados na mesma linha. E aparece essa letra E somando os dois, da mesma maneira que Z e Y. Ou seja, há um momento em que os animais e os homens se igualam, como se eles fizessem parte de um mesmo conjunto. Logo abaixo, o E some e você tem AB, YZ. AB é um conjunto único, ou seja, não é mais possível pensar Dom Quixote sem o seu cavalo, como não é possível pensar Sancho Panza sem o seu asno. E aí, meu amigo, você vê exatamente nessa linha aqui a formação de ABYZ. Aquele momento em que os quatro se fundem como uma coisa só. E aí você teria muito bem marcada essa relação afetiva, cúmplice, que eles estabelecem ali e que por conta disso passam a ser indissociáveis dentro dessa lógica. Aí você vai falar, mas cara, você sabe isso só pelas letras? Não exatamente, porque a leitura do poema toda é que vai te permitir perceber isso daqui. Que repara como ele segue? Ele vira para você e fala, quadrigeminados. Geminado, aquilo que está junto. Tipo casa geminada, quando você tem uma casa do lado da outra. Exato. Quadrimembra jornada. Jornada de 4 membros. 4 pessoas que estão envolvidas ali. Quadripartito anelo, quadrivalente busca. E a repetição do quadri tem que chamar sua atenção. Como o tempo todo ele está sustentando a ideia de que são 4, são 4, são 4. Unificado anseio. Unificado está dizendo que todos estão unidos. E anseio é o desejo, a vontade de partir para fazer algo. Ou seja, todos juntos com o mesmo objetivo. E ele termina te dizendo, um cavaleiro, um cavalo, um jumento, um escudeiro. Repare que o último verso, ele ainda tem mais uma coisa interessante. Ele é uma enumeração, não é? Aparecem os 4 elementos sendo marcados. Mas você percebeu que não tem vírgulas? E o que acontece quando você coloca vírgulas? A ideia de colocar vírgula é exatamente você gerar uma espécie de separação entre as partes. Quando o Drummond opta por tirar as vírgulas das 4 palavras, ele faz com que todas elas componham um bloco só. E no momento que ele está compondo só um bloco, meu amigo, é porque todos eles estão diretamente relacionados, estão juntos em uma coisa só. Muito interessante, né? E aí você começa a ver como, de alguma maneira, a arte não é só essa coisa de um belo dia eu cheguei, enfiei a mão na tinta, botei na cartolina. Isso é bonitinho quando você é criança. Mas entender que a arte ela pode ser pensada em outro caráter faz parte do nosso próprio saber. E repito, é interessantíssimo que, mal ou bem, o Enem fale sobre isso para você na forma de prova. Porque está ali, é pungente, faz parte da nossa realidade. Então é bom que a gente lide com ela dessa maneira. Para isso, então, a gente vai ter que começar a pensar agora a arte com toda a sua dimensão. E eu queria que a gente começasse daqui, ó. Existem algumas visões acerca das funções da arte. E essas visões que aparecem aí na sua tela são provavelmente as 6 mais importantes de maneira mais direta. A primeira é essa que a gente está batendo a tecla o tempo todo aqui, que todo mundo admite que é a mais básica. Expressar os sentimentos do autor. O que isso significa em termos práticos? Aparentemente, toda vez que alguém produz uma obra de arte, tem uma motivação de caráter pessoal. O cara resolve escrever, resolve pintar, resolve esculpir, resolve encenar, não apenas porque ele acha que ele tem que fazer algo para o mundo, mas muitas vezes para manifestar algo sobre si. Na segunda, despertar emoções no receptor, a gente tem aquela função que é uma função com a qual nós estamos mais acostumados a lidar dentro da lógica da arte, que é pensar a respeito do alvo que aquele cara tem. Olha, essa é uma discussão que é até uma discussão um pouco mais complicada, porque muitas vezes você vai ver que teóricos da arte, não exatamente da arte, mas teóricos do estudo da arte na pós-modernidade, no tempo que a gente está hoje, vão alegar que a arte que se preocupa mais em causar efeito no receptor do que propriamente em passar um sentido próprio, é uma arte que é uma arte de menor valor. Uma arte mercadológica, feita para ser vendida de alguma forma.
É uma análise complicada, é um conceito que é um conceito mais difícil do que o normal e que, felizmente, não chega a ser explorado na prova com essa dimensão tão profunda. Às vezes pode acontecer de a prova querer que você identifique a diferença entre uma arte que seja uma arte produzida para ser vendida e uma arte que não tem essa intenção. Isso pode acontecer, mas não me parece que vai ser a grande discussão. Ou seja, despertar emoções no receptor acaba sendo uma consequência do processo de produção artística, tá? Mas pode também ser o seu objetivo primário, a sua primeira intenção. O nosso terceiro ponto aqui é representar a identidade cultural de um povo. Esse talvez seja um dos pontos mais fascinantes. É você saber que, mal ou bem, dentre as várias características que nós temos a respeito da identidade cultural que um povo tem, a arte é uma das que responde de forma mais fácil por essa formação. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente fala aqui de Brasil, uma das nossas marcas é o carnaval. E aí a gente adora falar que o carnaval é uma marca da cultura brasileira e o gringo, o estrangeiro que vem para cá, espera da gente exatamente isso. Se ele chegar aqui e não encontrar no aeroporto uma mulata sambando e uma bateria de escola de samba, provavelmente ele vai achar que ele está no lugar errado. Então essa ideia de arte que você tem é uma ideia interessante. E ó, vou até aproveitar para a gente fazer um pequeno parênteses aqui em relação ao que é a cultura brasileira, tá? Porque se você for pensar bem, e você que está aí assistindo essa aula em vários lugares do Brasil, você vai ver que a marca, de repente, da cultura que você tem na sua cidade não é a mesma que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. Porque você imagina, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro todo mundo gosta de praia, gosta de sol. Se você olhar para a minha cor nesse momento, você vai virar e falar, acho que você não está no Rio não, hein? Ou você pode pensar simplesmente que eu estou trabalhando muito, por isso que eu não estou com marca de sol. Mas não importa. Aliás, até uma boa provocação. Que tal se vocês me contarem um pouco do que tem que você acha que é realmente uma marca de cultura daí da sua cidade? Manda para cá. Eu tenho curiosidade de saber. Quero saber realmente com quem eu estou falando aí e o que você acha que ajuda a formar a identidade do lugar onde você está. Porque isso, de repente, vai ajudar até você a entender melhor como a arte, de alguma maneira, ganha uma representação para o povo brasileiro. Porque quantas e quantas vezes você vai ouvir falar que o Nordeste não é igual ao Sudeste, que o Sudeste não é igual ao Sul. Então, vamos falar disso daqui a pouco? Então, eu vou ficar esperando aí. Enquanto isso, a gente volta para essas funções. Olha aqui a número 4. Manifestar questões existenciais do homem. E aí, só de botar a palavra existencial já dá medo, né? Existencial, você sabe, deve estar ligado àqueles dilemas maiores que o homem tem dentro de si. Muitas vezes a arte vai fazer isso mesmo. Por exemplo, você já deve ter visto várias vezes nas aulas de literatura e tudo mais, como de alguma maneira as angústias que o homem sente em determinada época acabam sendo manifestadas pela arte. A gente tem isso, se você quiser pensar até na cultura clássica, aquela cultura dos gregos, muito bem marcado nas esculturas deles, né? Como muitas vezes você vão encontrar os traços das esculturas marcando sofrimento, marcando dor, ou de repente um poema que seja um poema de caráter mais existencial, falando da dificuldade de viver, como muitas vezes você não sabe o que aquilo ali significa. Até dentro da própria literatura, a gente vê isso no simbolismo, né? Aquela angústia do homem em relação ao mundo e tal. Então tem muita coisa legal. Aliás, se você quiser dar uma olhada na sua apostila aí na página 37, até tem uma imagem de uma escultura que marca um pouco dessa cultura grega. Né? Basta você olhar ali para você ver essa coisa da preocupação com os traços, de manifestar um momento específico que estava rolando. Tá? Então é bom. É realmente bom e é uma função muito importante, tá? Por vezes a gente ignora que a arte faz esse tipo de coisa, muito preocupado nessa formação básica, sabe? Ah, não, a arte ela expressa realmente o que o homem pensa. Nada. Às vezes pode ser resultado de um conflito, de uma angústia, de uma dificuldade de entender o mundo. A arte várias vezes vai ter esse papel, aliás. Segue mais. O ponto número 5 fala pra gente de demonstrar contextos e tensões sociais. Aqui eu acho uma coisa interessante também. Junto à ideia de manifestar questões existenciais do homem, o demonstrar contextos e tensões sociais tem um pouco dessa intenção da arte que se propõe a pensar a sua própria realidade. O que vai ter de diferença fundamental aqui é que no ponto número 4, quando a gente fala de questões existenciais, são aquelas coisas ligadas à própria natureza humana. E quando a gente fala de demonstrar contextos e tensões sociais, a gente está falando da formação da sociedade e como no dia a dia a arte pode mostrar como as nossas relações, de alguma maneira, são complexas. Então não se assuste se um dia você se deparar com um quadro que está mostrando uma situação de violência urbana. Um quadro que tenha como foco uma cena de miséria. Porque a ideia é mostrar para nós como, de alguma maneira, a própria sociedade pode ser retratada por meio da arte e como, de alguma forma também, a gente pode eternizar a própria realidade por meio do contexto artístico. O ponto número 6, relacionar diferentes percepções da realidade. E aí é o que a gente estava falando mal ou bem o tempo todo.
No final das contas, talvez seja válido você pensar que a arte está ligada à maneira assim como nós vemos a realidade. E que essa definição que aparece aí como ponto número 6 é apenas uma possibilidade de diálogo que se estabelece entre vários seres que compõem uma mesma realidade, mas que não necessariamente a encaram da mesma forma. Porque a gente sabe que aquilo que você considera bom não necessariamente é o que o seu amigo vai considerar bom. Ou que aquilo que seu amigo vê como belo não necessariamente vai ser considerado por uma pessoa que ele não conhece também como belo. Porque as ideias de beleza, de correção, de formação estética perfeita são coisas que variam o tempo todo. Inclusive variam ao longo do tempo. E se é assim, a arte precisa ganhar essa dimensão maior. Pode ser que isso fique muita informação para você. Então, quer uma dica? Anota o que a gente vai ver agora. Olha isso daqui. Talvez a gente possa resumir tudo nesses 4 elementos aqui. Uma função cultural, uma função expressiva, uma função social e uma função estética. Uma por uma, com muita calma. O que é transmitir valores de grupo dentro de uma concepção artística? Ora, é tentar entender como a sociedade se dá, como ela se manifesta dentro das suas relações e, a partir daí, expressar um caráter identitário. Lembra que eu estava falando agora há pouco sobre essa coisa de você me falar como é a sua cultura local e tal? Então, a gente pode pensar que a função cultural está aí. Tentar marcar um povo, tentar marcar uma região, tentar marcar um país, uma nação, alguma coisa nesse sentido. A B, refletir sobre si mesmo, tendo essa função expressiva. Ou seja, inclui aquilo que o artista quer expressar, mas inclui também a questão existencial do homem. Essa ideia de que você precisa, de alguma maneira, trazer o que está dentro de si para fora e mostrar ao mundo o que você sente. Essa talvez seja a grande função que a gente fala o tempo inteiro, né? A coisa do, mas a arte não expressa as coisas que o autor pede? Sim, é exatamente por aí que a gente vai pensar a letra B. Na letra C, modificar uma realidade social, ou seja, a função social dessa história toda. Estamos falando, portanto, daquele momento em que você tem a arte com a preocupação não só de mostrar a realidade, mas como também de promover mudanças dentro da própria realidade. A arte ajudando você a entender o mundo à sua volta, mas também fazendo com que você reflita sobre aquilo e consiga pensar alternativas para que a sua realidade melhore de alguma maneira. E na letra D, a ideia de criar prazer estético. Aqui com a repetição mesmo, função estética. O que é uma função estética? É a função da questão do agradar de uma maneira prazerosa as coisas, tá bom? A discussão sobre estética filosoficamente é muito mais complexa, define uma série de coisas, mas para nós simplesmente está naquele ponto sobre a arte que a gente pode virar e falar assim, olha, a arte tem que ser agradável, a arte tem que agradar a alguém. Claro que você pode virar para mim e falar, mas a arte sempre vai agradar a alguém. Verdade. As manifestações culturais locais, elas podem agradar um grupo, podem não agradar outro. Mas há uma preocupação com a maneira como você faz aquilo. Então, se você tem, por exemplo, numa determinada época, um padrão estético, esse padrão pode se manter ou não. Então, naquela época, aquilo que era bonito, de repente, hoje é feio. Ou aquilo que era feio, vira bonito. Vai depender sempre do tempo que você está e dos parâmetros, dos valores que a arte tem. Então, repito, essas 4 definições aqui talvez sejam as mais precisas em relação à maneira como você pode pensar a manifestação artística. Mas eu queria ir um pouco além. Eu queria te mostrar como isso se dá dentro de uma das manifestações artísticas que mais nos importa aqui, que é exatamente a manifestação artística ligada à pintura. Vamos lá? Aí você vai ver um primeiro quadro. Esse quadro é bastante famoso, talvez vocês aí já conheçam, o Guernica, do Pablo Picasso, que tem um contexto todo específico, né? Ele conta a história da cidade de Guernica, que foi bombardeada durante o governo do ditador Franco na Espanha. Esse é um quadro que, de cara, você já fala que ele tem uma função social. Você sabe que ele quer representar uma realidade que é uma realidade problemática só pelo contexto que ele já tem e fazer você refletir sobre uma situação específica. Aí você pode virar e falar, mas Marcelo, eu não sabia que o quadro era tudo isso. Tudo bem. Então esquece o contexto por alguns instantes e observa essa imagem que está aí na sua tela. E você vai reparar alguns elementos que são elementos muito curiosos. Por exemplo, logo no centro do quadro, nota que o cavalo traz uma língua que representa uma língua pontuda, que não parece ser exatamente uma língua, mas uma ponta de uma faca, uma ponta de uma espada, algo como uma arma que é usada. Repara, por exemplo, como todos os elementos que aparecem dispostos aí ao longo da tela trazem nas suas faces cara de sofrimento. Nenhum deles traz uma perspectiva esperançosa, feliz, alegre. Se você duvida, foca principalmente aí em 2 imagens. Na imagem mais à esquerda do quadro, essa daqui, ó, que é a que você vai ver uma mulher
segurando um filho aparentemente morto e com esse ar de desespero, e foca nessa imagem daqui, ó, nesse gesto com os braços levantados, que simboliza principalmente o desespero de alguém que está sendo vítima de algum tipo de violência. Então é um quadro que ele não pode funcionar aqui apenas como uma leitura do tipo, ele queria pintar a beleza do mundo. Muito pelo contrário. Ele tem uma preocupação que é uma preocupação de mostrar um contexto social difícil. Quer mais? Olha para cá, ó. Repara nessa seta que eu estou fazendo aqui e nota como no final das contas você vê um braço disposto aqui embaixo com uma espada quebrada. Como isso de alguma maneira também simboliza esse momento que é um momento de uma guerra, um momento de uma batalha, algo que seja algo doloroso. E daí você tem milhares e milhares de coisas para comentar. Chama atenção a luz, que de alguma maneira, ao mesmo tempo que a luz parece ser um sol, a maneira como as formas aparecem muito misturadas, como você vai notando pedaços de corpos jogados ao longo da imagem, e aí você ganha essa dimensão gigantesca que o quadro tem. Aliás, dimensão gigantesca mesmo, tá? O Guernica, que é esse quadro que você está vendo aí do Picasso, ele é de um tamanho impressionante. Lidar com ele, ver ao vivo, é uma das coisas mais fascinantes que você vai ter de experiência na sua vida. E talvez nesse momento você descubra uma coisa muito curiosa sobre a arte. A arte pode ter sim essa função social, essa função de crítica, mas ela não abre mão, quando faz isso, de outras funções. Então, volta e meia, você mesmo vai ser arrebatado pela arte, não só porque ela está fazendo uma crítica social, mas porque aquilo tudo é grandioso, é belo. Aquilo ali mostra para você que o mundo tem arte em qualquer canto. Em qualquer gesto, mesmo, por exemplo, arte na dor, que é o que você vê nesse quadro aqui. Isso já é uma das coisas legais de você perceber sobre a pintura. Mas quer ver outras? Olha esse quadro aqui. Temos aí um quadro que, para quem é aqui do Rio de Janeiro, é muito mais familiar o clima que aparece. Mas para quem está longe, com certeza vocês conhecem pelo menos da nossa marca cultural, já que falei tanto sobre as cidades aqui. O quadro é do pintor chamado Heitor dos Prazeres e se chama Samba nos Arcos da Lapa. De cara, o nome já tem que falar para você tudo a respeito do que ele está querendo fazer. Ele quer mostrar para você, na verdade, um contexto cotidiano. Repara que, por exemplo, não há aqui nenhuma preocupação de crítica social no primeiro momento. Ao contrário do que a gente estava vendo ali no Guernico, as faces das pessoas nesse quadro são faces aparentemente alegres. Todos estão ali numa espécie de festejo por algo. E isso, claro, marca principalmente a própria ideia de ser um samba nos Arcos da Lapa. Como as pessoas ali elas vão se divertir de alguma maneira com aquele festejo. Ao fundo você tem a imagem dos Arcos da Lapa, que dá nome ao quadro. Lá no alto, aqui ó, repara bem, você vai ver o bonde da Lapa, também manifestado com cores alegres, vibrantes e tudo mais. E no centro, essa figura aqui, que é a figura símbolo da própria ideia de carnaval, né? Não é um samba qualquer, mas essa coisa mais fantasiada, essa coisa mais ligada à figura do Arlequim, né? Tem uma coisa aí de carnaval, de festa, muito bem demonstrada. E isso, meu amigo, é que entra naquele campo que a gente estava falando aqui, de arte às vezes querer representar simplesmente um contexto, um momento, marcar alguma coisa a respeito de um lugar específico, formar uma identidade de um povo. Eu tenho certeza que se você olha para essa imagem aqui, você vira para mim e fala, olha, isso é a cara do Rio de Janeiro. Você não pensa que isso aqui é São Paulo. Você não pensa que isso daqui é Recife, ainda que pudesse ser. Ainda que você saiba que o carnaval acontece em várias outras cidades. Ah, mas o carnaval de Recife é diferente do Rio. O carnaval de São Paulo não é igual ao do Rio de Janeiro. Claro, não tem nenhuma dúvida disso. Mas aí vale falar a respeito até dos traços mais característicos desse quadro. Volta aí para a imagem que você vai olhar que a marca dos arcos aqui é o elemento identitário mais forte em relação ao Rio de Janeiro. Mas que também poderia estar muito bem marcado nessa figura, que é a figura masculina, que parece até se repetir o tempo todo, consegue notar? E que se você for ver como ela é dada em todas as representações de um tipo chamado malandro, você vai ver esse cara aí. Parece realmente a figura do malandro carioca. Aquela figura tão falada por aí que até o Chico Buarque já eternizou em mais de uma música, né? Falando sobre a presença do malandro. Eu juro que se eu soubesse cantar, eu até tentava fazer alguma coisa agora. Mas é melhor não brincar com essas coisas, não. Tá tudo bem até aqui? Estamos indo bem, tranquilos? Porque ainda tem mais um quadro. E aí você vai ver e falar, ah, meu Deus, eu não aguento mais ver quadro. Imagina então o quadro que você vai ver agora. Olha isso aí. Tá vendo esse quadro? Esse quadro é de um pintor americano chamado Jackson Pollock. Talvez não seja muito familiar a você, talvez você não tenha lidado muito com ele. É um pintor que ele não é muito explorado aqui no Brasil, exatamente por trazer uma ideia de quadro que é um pouco diferente da nossa. Provavelmente você olha para essa imagem e pensa,
eu faço um igual em casa. Duvido nada. Não duvido nada. Mas tem um negócio que é muito interessante no quadro do Pollock. Essa explosão de tintas e linhas que você está vendo aí, ela na verdade é muito mais densa do que parece. Da mesma maneira que eu estava comentando com você a respeito de você poder apreciar o Guernica dentro do museu e entender a lógica arrebatadora dele, esse quadro também traz a mesma coisa. A técnica utilizada pelo Jackson Pollock era uma técnica bem interessante. O que ele fazia na verdade? Esse quadro que você está vendo, ele não é pintado como todos os outros eram. Ele usava o bastão, o pincel, virado ao contrário. Em vez de ele pegar a parte que há, o pelo, ele pegava exatamente a madeira. Botava uma lata de tinta do lado e volta e meia, ou com a lona no chão, ou mesmo na parede, ele ia despejando a tinta de maneira meio aleatória. Parte desse trabalho dele sempre teve associado, e aí é realmente uma informação a respeito da vida do pintor, a uma espécie de angústia que ele tinha, de um comportamento difícil que ele tinha, que se manifestava nessa explosão artística dele, na maneira como ele ia jogando a tinta na tela e tudo mais. E isso produz um efeito que é um efeito muito interessante, que não dá para captar olhando apenas por uma foto. A textura da tinta varia. Porque é só você pensar que se você jogar a tinta da distância que eu estou aqui, em relação à câmera agora, ou se eu venho até aqui e jogo a tinta assim, a intensidade de tinta que vai cair no quadro é maior ou é menor. Então forma traços mais grossos ou traços mais finos. Tá parecendo que essa aula é de física ou alguma coisa do gênero quando eu estou falando de linguagem, mas finge que você sabe esse pouco de física, porque eu não sei nada de física, eu não faço ideia do que eu estou falando. Mas enfim, tá? Então você joga a tinta para lá, pá, marca a tinta. Joga, pá, marca a tinta também. Aí você, meu irmão fez um igualzinho em casa para entregar para minha mãe. Acredito. Provavelmente com 5, 6 anos de idade, exatamente o que seu irmão está fazendo. Aí você vai falar, e por que esse cara é famoso e eu não? Ele deu sorte. Mentira. Mentira. Não é porque ele deu sorte, não. Há toda uma técnica maneira que sim, e tem muito dessa coisa da explosão do sentimento dele. Então, se manifestava muito ali a coisa pessoal. O quadro do Pollock, então, ele tem uma representatividade que é absurdamente interessante no sentido de você falar de algo que é uma expressão sensível. Uma forma de o autor se posicionar em relação às angústias que ele sente. E lembra que a gente falou que a arte tem uma dessas funções também? Mostrar o que o autor está sentindo, o que o autor pensa? Eu acho que se dá para falar isso na pintura, o Pollock é um grande representante disso daqui. Um grande representante. Agora, só uma curiosidade boba pra cacete, se você quiser ter em casa. Se você tiver computador em casa com internet, escreve o nome dele, Pollock, no Google. E dá uma procurada na primeira página, vai ter um site, eu acredito que ainda esteja no ar, tem um site que você pode ser o Pollock. O que é isso? Aparece uma tela branca e você vai escolhendo a cor e com o mouse você vai jogando tinta na tela. E aí no final você faz um quadro igual a esse. Faz aí e depois me fala se você consegue ser tão bom quanto ele. Se for, eu juro que eu compro seu quadro. Pode mandar e-mail para cá depois me cobrando que eu vou comprar o quadro que você quer. Só não disse quanto eu vou pagar por ele, tá? Vê lá. Vamos? Entendeu então? Então a gente pegou aqui 3 exemplares de pintura para tentar falar um pouco sobre essa percepção contextual. Você deve estar notando que desde que a gente começou, basicamente a gente falou mais sobre pintura e menos sobre as outras formas de manifestação artística. Calma, tudo no seu tempo. É claro que as outras artes importam também, e reduzir tudo a isso daqui não seria o suficiente para nós. Então vamos falar um pouco de cada uma delas? Aqui na tela você vai ver agora as 7 manifestações artísticas mais comuns do nosso dia a dia. Obviamente isso aqui não tem uma ordem hierárquica, tá? Pintura, escultura, dança, música, teatro, literatura e cinema aparecem dispostas na tela só da forma como eu fui lembrando cada uma. A gente já falou muito aqui sobre pintura, tudo bem? Escultura, você já sabe, também é trabalho de artista plástico, a coisa de fazer a forma que ganhar algo de arte. Você provavelmente já brincou muito disso. Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, volta e meia na escola você tinha que ficar fazendo coisa com argila. E eu era uma negação para essas coisas. Pelo menos do que eu me lembro, todas as minhas esculturas ficaram horríveis. Minha mãe vivia dizendo que elas eram lindas. Mas é mãe, né? Ela também achava bonito os desenhos que eu fazia e colava na geladeira. Você também, né? Você com certeza tem um monte de coisa. E você até hoje estava pensando que era talentoso. Tô brincando, calma. Pode ser que você seja um grande talento e eu tô aí dizendo que você não é. Eu não sou. Não tenho a menor ideia de como fazer pintura nem escultura. Mas, ó, que é uma forma de manifestação artística, é. E realmente tem gente que faz isso muito bem e tem gente que faz de qualquer forma. Muito do que a gente tem de cultura grega, aliás, é muito legal nesse sentido, né? As esculturas dos gregos, que eu até mencionei um pouco mais cedo, né, na aula, as esculturas dos gregos, elas eram absurdamente interessantes na forma. Uma que é muito legal, né? Existe uma escultura chamada Vênus de Milo,
que ela tem a tentativa de reproduzir aquela que seria a maior beleza de todas as deusas, que é a beleza de Afrodite, que era tida como a deusa que tinha a beleza que não poderia ser nunca transformada em forma, porque ela era impossível de ser definida e tal. E aí foi o Alexandre de Antioquias lá e fez a figura da Vênus de Milo, que até hoje é tido como uma referência da beleza de Afrodite. Mas aqui no Brasil mesmo a gente tem pelo menos um grande representante que volta e meia você vai ouvir falar na escola, que é o Aleijadinho, né? Que trabalhava muito a questão da escultura, trabalhava muito com essas formas e que pode ser um assunto interessante até de ser cobrado no Enem para você. Alguma coisa ligada a uma imagem de escultura dele, um pouco falando a respeito da própria ligação dele com Minas Gerais, alguma coisa nesse caminho. Tá? Bom, mas deixa isso daí de lado por enquanto e vamos voltar para cá, para as formas de arte que continuam sendo importantes mesmo. Dança. Olha, essa daí temos um problema. Eu não entendo nada de dança, mas eu sei como ela aparece na prova. O Enem nos últimos anos tem gostado de cobrar questões sobre dança, em especial sobre reconhecimento dos tipos de dança. Cara, para boa parte da gente, tem dois tipos de dança, dança sozinho e dança junto com o outro. Pelo menos pra mim é assim. Ou danço sozinho ou danço junto com o outro. Na verdade, só danço sozinho, na verdade, não danço com ninguém. Eu não sei dançar, tá? Aí você fala, cara, você sabe nenhuma arte? Sei uma. Que é a música. Mas agora não, calma aí, daqui a pouco a gente fala. Olha, dança tem isso, dois tipos, olha, que nada. Na verdade, dança é uma das marcas culturais mais interessantes a respeito de um povo. E a gente até pensa pouco sobre isso, mas quando a gente fala, por exemplo, de carnaval no Brasil, a festa do carnaval está associada a alguma coisa da dança. Quando a gente fala a respeito de balé, está associando o balé a uma marca de um determinado povo. Então, quando você passa a entender que a dança faz parte da expressão corporal do homem, ou seja, aquilo que marca de alguma maneira uma percepção de sentimento em relação à própria arte que ele está ouvindo, com a qual ele está lidando, cara, aquilo ganha uma significação muito mais interessante. E é isso que o Enem nos últimos tempos tem se proposto a cobrar, sabe? Volta e meia ele traz alguma coisa aí pra você nesse sentido de, gente, vamos dar uma olhada nesse daqui, vamos ver. Pô, essa manifestação de dança é típica do Brasil ou não é? Essa daqui é típica do Brasil ou não é? E você volta e meia vai ter que saber, tá? Fora a dança, tem a música. E aí você tem o ponto número 4, que pra mim é um ponto fundamental. Na verdade, para além de todo o meu gosto pela música, eu sou músico também, além de professor e tal, então tem uma coisa aí que eu tenho uma ligação mesmo. A música, na verdade, é a forma de cultura, forma de arte, com a qual a gente se acostuma mais a lidar na escola junto com a literatura, né? Não são poucas as vezes que vocês vão ver música e literatura relacionadas. Quantas vezes você não vai fazer uma prova de interpretação de texto que vai ter uma letra de música, ou pegar uma prova de redação cuja coletânea traga também uma letra de música. Então, a gente fica muitas vezes preso a uma percepção da música dessa forma. Tem uma coisa que pode ser uma coisa legal para você pensar, que é o seguinte: talvez a música seja uma arte que possa ser mais cobrada num primeiro momento por ela fazer parte do cotidiano da vida das pessoas. Mas isso não reflete como realmente uma tendência na prova. Engraçado até. Se você for notar bem e olhar as questões e tentar buscar um equilíbrio entre as formas de arte que aparecem ali, você vai acabar vendo que tem alguma coisa ali de não trazer a música como tema principal exatamente por considerar que ela é uma manifestação artística como várias outras. E que não tem por que a gente falar mais dela apenas porque ela se transformou em algo mais acessível. E aí só um parênteses para a gente comentar aqui rapidamente sobre essa diferença da música em relação a todas as outras formas de arte. Talvez o ponto principal da música, que faz com que ela seja uma arte mais conhecida por nós, mais dominada no dia a dia e tudo mais, tem a ver com o fato de que dessas artes todas que estão aí listadas, a única arte que não pede de você atenção exclusiva. A pintura você vai ter que se deter sobre ela, a escultura você vai ter que se deter sobre ela, o cinema você tem que parar para ver, mas a música você ouve enquanto faz uma série de outras coisas. Isso, na verdade, se você for levar a sério a ideia de arte e tudo mais, significa muitas vezes não lidar com um processo de apreciação artística real. A gente ouve a música de maneira consumível, digamos assim. Mas ainda assim, é uma arte que realmente nos permite lidar com mais sentimentos menos densos, digamos assim. Menos focados naquela obra de arte. Repare, por exemplo, como é até engraçado isso na música. A gente, no final das contas, acabou jogando essa responsabilidade da música para dois tipos de música específicas na sociedade atual. A música erudita, que é a música clássica, que você tem toda aquela coisa, né? Você vai para o teatro para ouvir a orquestra tocar, com as pessoas arrumadas, sentadas em silêncio. E o jazz, que são manifestações, aliás, musicais que pouco tem a ver com a identidade brasileira e talvez por isso não sejam nem populares para nós.
E se você quiser saber o que pode interessar de música para o Enem, é exatamente aí que está o grande ponto. É você saber que a música no Enem, ela pode aparecer dentro da dimensão do reconhecimento da característica nacional que ela consegue compor. E aí a gente vai ver uma coisa que é ótima em relação à cultura brasileira. Definir música brasileira é difícil pra cacete. E é difícil porque você está falando, na verdade, de manifestações musicais muito diversas em relação a várias áreas do país. Porque eu imagino, se você está aí e é do Nordeste, que o forró seja uma realidade muito mais próxima de você do que é para nós que estamos aqui no Rio. Como o funk é uma marca cultural nossa, que hoje já se expande para outros lugares, mas que genuinamente todo mundo considera uma marca da nossa cidade aqui. Então tem essa coisa legal da música de ela marcar a identidade de uma forma muito clara. E que eu acho que, pelo menos em relação às 3 primeiras artes, aqui no Brasil, a gente vê menos, popularmente, o contato com as 3 primeiras artes como a gente tem com a música. Então, por isso, talvez você tenha a sensação de que a música vai estar o tempo todo ali, e que vai estar na prova, e que você vai ter que lidar tal. Pode ser que não apareça, pode ser que não tenha nada de relevante nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, saber um pouco sobre as manifestações musicais do país vão te ajudar muito na hora da prova do Enem. Principalmente você saber diferenciar minimamente essas questões básicas. Sabe, a existência do forró, a existência do samba, a existência do rock, a existência do jazz, tal. O que é isso aí? De onde veio? É nosso, não é nosso? Compõe nossa identidade, não compõe? É forçado, não é forçado? Sabe, são questões que são questões interessantes. Tem mais. Temos ainda teatro, literatura e cinema. Sobre o teatro, você sabe que o teatro é uma das artes mais antigas do mundo, né? O teatro começa lá no mundo grego, já teve valor de crítica, já teve valor de fuga da realidade, já foi comédia, já foi drama, já trouxe coro, já tirou o coro, já fez de tudo, tá? E é uma forma artística bem interessante. A gente tem uma certa resistência aqui no Brasil em relação ao teatro, é até engraçado, porque ficou um pouco de arte de elite, né? Ir ao teatro custa caro, poucas pessoas vão. Você tem uma imagem, por exemplo, que a sua avó é a pessoa que vai ao teatro. E que você ia ao teatro quando era criança, porque ganhava brinde, só porque ganhava brinde, não, tinha uns brinquedinhos, tal, achava legal, e depois a sua avó é a pessoa que vai ao teatro. E a gente tem um pouco desse traço, né? É uma atividade que é uma atividade cara, muitas vezes não tem a coisa dos recursos tecnológicos, não tem imagens maneiríssimas, tal, explosões. Então as pessoas têm um pouco dessa limitação. Eu mesmo, quando era mais novo, tinha muita resistência à ideia de teatro. Eu achava que o teatro era constrangedor. Eu tinha vergonha das pessoas. Eu ficava olhando para a pessoa e falava, meu Deus, para, tá constrangedor. E, obviamente, a pessoa não me ouvia. Aliás, nem fala isso para a pessoa no teatro, que corre o risco de você tomar um tapa no meio da cara. Tá? Então é melhor você não fazer essas coisas. Mas, enfim, o que importa é, o teatro é uma forma de expressão bem interessante mesmo. E pode cair muita coisa ligada aí para vocês, exatamente dessa passagem do entendimento do teatro dentro do mundo grego, sabe? A coisa do teatro como uma representação social, como algo válido e tudo mais, e o teatro dentro da lógica que nós temos hoje aqui no Brasil. Quem mora aqui para a capital, quem mora no Rio, quem mora em São Paulo, sabe, por exemplo, que a gente tem uma cultura hoje de teatro na cidade, que ela é muito ligada aos atores da Globo. E assim, então, o teatro que lota é do cara que faz a novela. Não é por causa da peça, nada disso. Mas é a chance de ver aquele cara, sabe, que está ali na tela todo dia, ao vivo na sua frente. E aí as pessoas vão quando acaba a peça, elas vão para o lado da saída dos artistas, para ver se conseguem falar, pegar um autógrafo, dar um beijo, sei lá. E é engraçado, né? Porque é uma forma de lidar com a arte que fala muito pouco sobre a arte. Acaba falando sobre o artista, mas fala pouco sobre a arte. Mas é uma manifestação boa mesmo, tá? Literatura. Bom, literatura, meus amigos, isso daí pode ser o calo na sua vida ou pode ser uma das coisas que você mais gosta. A verdade é, você lida com literatura desde que você se entende por gente, né? A vida toda, desde muito novo, você teve que ler, a escola cobra de você livro, você reclama que você tem que ler livro obrigatoriamente, que você não aguenta mais ler livro, aí você quer pegar o resumo em vez de ler o livro, não adianta. Aí você quer ver o filme em vez de ler o livro, também não adianta. E aí no final das contas você vai descobrir que você tem que ler e é isso aí. Você sabe que a literatura ela tem um dado que é um dado interessante, já que a gente fala aí sobre capacidade de interpretação, que é uma arte que permite uma abertura de mente muito grande da sua parte, né? A mesma história contada no cinema e contada num livro, ela vai ter a possibilidade criativa muito maior dentro do livro, porque as palavras, elas têm essa natureza da criação, né? Você lê e consegue pensar o que você quiser. Então, por conta disso,
você volta e meia acaba vendo que o livro se torna uma coisa mais interessante para quem tem uma capacidade imaginativa boa, para quem gosta de criar alguma coisa nesse sentido e tudo mais. Tenho certeza que você aí que está me vendo agora já deve ter passado pelo menos por uma experiência que a geração de vocês, como um todo, costuma passar, que é, você deve ter lido Harry Potter e deve ter visto Harry Potter no cinema. E eu tenho certeza que você se incomodou com vários e vários personagens falando, porque esse personagem não é assim, esse personagem não é assim. Isso acontece com Harry Potter, isso de repente aconteceu aí com quem leu O Senhor dos Anéis, isso de repente acontece com qualquer outra história que você tenha lido um dia, foi vendo no cinema e falou, caraca, não era assim. Pois é, exatamente porque você tem essa abertura da literatura que nós acabamos explorando tanto a leitura literária. E repara, a literatura, como todas as outras formas de arte das quais eu estou falando aqui, envolve contexto social, momento histórico, relação de espaço e tempo, intenção do autor, tudo igual. Mas ela tem um papel em relação ao público, que é um papel mais interessante do que algumas dessas manifestações, que é jogar para ele a responsabilidade da ressignificação, que eu adoro definir dessa forma, acho essa expressão ótima, que é você pensar que aquilo ganha um significado novo a partir do momento que vem ao mundo. Aliás, todas as artes permitem isso a você de alguma forma. O problema é que essas artes que eu estou batendo tanto aqui na tecla, falando, mercadológica, feita para ser consumida, essas artes, elas reduzem a necessidade da sua interpretação. É por isso, por exemplo, sem querer fazer nenhuma crítica, mas só para ilustrar mesmo, que as pessoas preferem ver novela a ler um livro. É porque a novela é da percepção fácil, da percepção simples. E aí quando você não quer pensar muito a respeito das coisas, quando você já tem um cotidiano complicado, já tem um dia a dia cansativo, já tem problemas demais e não quer ter que gastar o tempo imaginando, você vai ali na novela, entendeu? Porque funciona, é mais rápido, é mais fácil de lidar naquele momento, tá? Então a literatura é muito interessante aí. E para fechar, a gente já até está falando um pouco sobre isso, falamos sobre cinema, também como uma manifestação artística. Olha, você pode até ficar se perguntando aí, mas não tem como cobrar cinema na prova, não tem como botar vídeo. Sim, claro, não é isso que vai ser cobrado. Mas podem cobrar de vocês, por exemplo, alguma coisa ligada a momentos específicos do cinema, de repente relacionado à questão brasileira. Você sabia, por exemplo, que o Brasil tem um movimento específico de cinema muito importante, que é o cinema novo? O diretor se chama Glauber Rocha, o mais importante de todos. E ele vai fazer uma série de filmes, sério, eu exagero, ele faz alguns poucos filmes, a respeito de condições interessantíssimas da sociedade brasileira. Os dois mais famosos, se você quiser até procurar para dar uma assistida depois, se chamam Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. Dois filmes que são de contexto social brasileiro, que trazem uma proposta inovadora para o cinema, que tem uma marca de um discurso que tem a intenção de mostrar para as pessoas como a realidade se dava. Ou seja, um cinema que foge até um pouco a essa lógica que a gente está acostumado a ver do cinema fantasioso lá de Hollywood, né? O cinema americano que chega pra gente e tudo mais. E é legal, cara, é bem legal descobrir que o cinema traz essas possibilidades. Quer ver? O Brasil volta e meia faz filmes relembrando momentos bons da sua história, momentos ruins também, ou falando de personagens que são personagens marcantes. Eu lembro que quando eu era um pouco mais novo, eu assisti um filme que me deixou muito fascinado com a figura do Lampião. Lampião, Maria Bonita e tal, que se chama Baile Perfumado. É um filme pequeno, não passou em muitos lugares tal. Eu tive a oportunidade de ver numa viagem para o Nordeste, mas o filme é lindo. E assim, conta para você bem a história de Lampião, explica uma coisa e te ajuda até mesmo nessa percepção da própria realidade da história do seu povo. Tá vendo como, no final das contas, a arte marca de alguma maneira aquilo que você é? É nesse sentido que a arte importa. E é nesse sentido que, obviamente, o Enem vai acabar querendo saber mais sobre a arte com você. E aí, meu amigo, ele vai até fazer a relação da arte com outras formas de manifestação cultural. Aqui você tem muita coisa. Você tem, por exemplo, a ligação da arte com a religião. Essa coisa de a escultura, a arquitetura e a pintura ter um conceito religioso e tudo mais. Olha, até para quem aí gosta do tema religião, para quem tem um pouco mais de contato e tudo mais, você provavelmente já deve ter notado várias vezes como as imagens sacras, as imagens religiosas, são bonitas. Né? O cuidado que se tinha, muito por conta da época em que foi feito e tal, mas a maneira como você faz os detalhes da imagem de um santo, da imagem de Jesus Cristo, alguma coisa assim. Mas não só isso. É você pensar, por exemplo, como a arquitetura está ligada a isso também. Como as igrejas que você vê pelo mundo, as sinagogas, como você tem um cuidado estético ali e você não nega que aquilo ali é uma obra de arte.
Porque quando você vai a uma cidade como Paris e você vê a fila de pessoas visitando Notre Dame, as pessoas não estão ali meramente por uma percepção religiosa. Elas entendem também que aquele prédio construído daquela forma, aquilo ali, meu amigo, mais do que ser uma catedral, é uma obra de arte viva. É uma escultura em forma de edifício. Então as pessoas vão ali dar uma olhada naquilo porque elas sabem que elas também estão respirando arte. Então a religião tem esse lado, que é um lado interessante e que volta e meia a gente ignora, que está dentro da escultura, da arquitetura e da pintura. Sobre o folclore, aquilo que a gente estava falando há pouco, das marcas regionais. E não pensa que eu esqueci não, viu? Daqui a pouco eu vou ver aí o que vocês me mandaram falando sobre as regiões de vocês. Mas por hora, folclore são todas as marcas regionais. Aquelas coisas maravilhosas que quando você é mais novo você aprende, né? Você já deve ter ouvido falar do curupira, da mula sem cabeça. Já aprendeu essas coisas? Eu lembro, tinha o boto rosa, vários e vários ritos. Mas só isso que é folclore? Claro que não, toda e qualquer marca é regional. Então, nesse sentido, até a música pode ser um elemento de folclore de um povo, desde que ela seja uma coisa muito marcada, né? Desde que faça parte realmente internamente daquilo. E o terceiro, a questão do artesanato. O pessoal aí que é ou que conhece o Nordeste sabe que, por exemplo, o artesanato é uma marca muito forte de alguns lugares do Nordeste. E aqui, entre parênteses, eu coloquei para vocês a questão do valor utilitário e comercial. Você lembra que lá no início, e agora há pouco eu também voltei a falar disso, da coisa de a obra de arte que ela é feita para o consumo? Então, o artesanato ele tem exatamente essa característica, né? É o cara que é artista, na verdade ele é artesão, para usar o termo mais certo, ele tem um talento que ele sabe fazer alguma forma de manifestação artística, mas ele faz aquilo não no intuito de tentar alguma representação como a que nós estávamos falando antes, a vontade dele, o mundo como ele está, exprimir uma questão existencial, não. Ele faz aquilo pura e simplesmente para vender aquele produto. É uma forma de ganhar a vida, uma maneira de se sustentar dentro da realidade das coisas. Isso é até legal, e você já deve ter reparado que eu adoro contar a história, né? Vou contar mais uma história. Enfim, é até legal que outro dia eu estava passando aqui no Leblon, aqui no bairro do Rio de Janeiro, e tinha um rapaz sentado no chão com muitas palhas de árvore, tipo bananeira e tudo mais. E ele simplesmente pegou aquilo e ele começou a fazer uma série de coisas. Então ele fez uma tigela, fez uma flor, ele provavelmente seria capaz de fazer uma cadeira com aquilo ali, tá? E a partir do momento que ele fez tudo aquilo, eu virei e falei, cara, que genial. E aí eu perguntei para ele, mas vem cá, por que você faz isso? Ele, para vender. Eu falei, então tá. Então eu acabei de entender qual é o foco ali. Então o cara desenvolveu uma habilidade supostamente artística, mas não pela intenção de manifestar arte para o mundo, mas porque ele sabia que aquele negócio bonito que ele estava fazendo tinha um valor de mercado. E aí é que entra o papel do artesanato. E por isso a gente fala que é uma arte que dialoga com manifestação cultural, em vez de assumir o artesanato pura e simplesmente como arte. Vamos avançar um pouco mais? Eu queria propor a você o seguinte. Eu trouxe aqui para a gente uma questão que é uma questão modelo, tá? Ela não é uma questão do Enem, é uma questão, na verdade, criada dentro desse molde do que o Enem trabalha. E eu queria ler com vocês e dar um tempinho para que vocês tentassem resolver. Vamos lá? Olha aí a tela. O tropicalismo foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do cantor-compositor Tom Zé, da banda Mutantes e do maestro Rogério Duprá. Os tropicalistas deram um histórico passo à frente no meio musical brasileiro. A música brasileira pós-bossa nova e a definição da qualidade musical no país estavam cada vez mais dominadas pelas posições tradicionais ou nacionalistas de movimentos ligados à esquerda. Contra essas tendências, o grupo baiano e seus colaboradores procuram universalizar a linguagem da MPB, incorporando elementos da cultura jovem mundial, como o rock, a psicodelia e a guitarra elétrica. Ao unir o popular, o pop e o experimentalismo estético, as ideias tropicalistas acabaram impulsionando a modernização não só da música, mas da própria cultura nacional. Antes de deixar você resolver, eu queria só voltar nas telas, como eu fiz agora, e te marcar algumas referências que são referências importantes numa questão como essa. Nota, por exemplo, que ele já traz para você a palavra-chave desde o início. Fala sobre tropicalismo. Logo depois, afirma que não foi um movimento qualquer, mas que foi um movimento de ruptura, ou seja, tinha a intenção de quebrar o modelo que estava vigente e propor alguma coisa nova. Fala para você, por exemplo,
que o tropicalismo está ligado à música popular, mas não só a música, como também a cultura brasileira. E aí eu posso te dar uma informação, nossa, risquei a palavra, mas tudo bem. Posso te dar uma informação que é uma informação que não está aqui diretamente, mas o tropicalismo acontece também como artes plásticas, não apenas como música, tá? Te dá duas referências temporais, dizendo que foi entre 67 e 68, ou seja, no auge do momento brasileiro da ditadura militar. E aí você que já tem um bom conhecimento de história sabe que em 1968 é a instituição do mais duro golpe da ditadura militar brasileira, que é o AI-5, o Ato Constitucional número 5. Ato Institucional número 5. Ok? Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores, compositores, blá blá. E aí você reconhece alguns nomes. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, provavelmente os três mais famosos. Mas repara aqui, ó, que ele falou também que é um grande coletivo. Ou seja, ninguém ali estava respondendo por identidade sozinho. Havia uma preocupação de todos em fazer aquilo ali. Na segunda parte, você fala isso, ó. Deram um histórico passo à frente, ou seja, inovaram mesmo, foram adiante em relação à música. Ele te dá a informação que isso aconteceu após a Bossa Nova. E é até legal você saber disso, porque há alguns elementos de crítica à Bossa Nova, de ser uma música que era uma música meio alienada, que não se preocupava com a realidade que estava acontecendo no país e tudo mais, tá? E aí ele reclama, pode ver, ó, a definição da qualidade musical no país estavam, né, a música e a definição estavam cada vez mais dominadas, e olha aqui, ó, dominada é uma palavra de sentido pejorativo, indicando para você uma coisa que não é positiva, tá? Dominada pelas posições tradicionais, ou seja, o que a Tropicália está propondo é uma coisa moderna, nova, não tem nada ligado àquilo que sempre foi feito. E repara, depois que ele fala que não gostava também dos movimentos nacionalistas ligados à esquerda. Ou seja, não tinha exatamente a intenção de ruptura política que o momento da história pedia. Então ele não está nem do lado da direita, que é quem está no poder naquele momento, mas também não está muito preocupado em formar a esquerda do país, com seus contextos sociais, políticos e tudo mais. Viu isso? Agora olha essa. Contra essas tendências. Então você sabe que eles estão contra mesmo. Eles não têm a proposta de concordar com nada. O grupo baiano e seus colaboradores procuraram universalizar a linguagem da MPB. Essa palavra tem que ser lida com o seu valor mais correto. Universalizar aqui, meu amigo, não é universalizar no sentido Brasil, é universalizar no sentido mundo. É tornar universal mesmo, ou seja, é não deixar que a música brasileira seja apenas para o Brasil, mas tentar fazer com que a tendência ganhe o mundo como um todo. Então a linguagem da MPB que ele quer universalizar, ele quer fazer com que ela possa dialogar com o mundo como um todo. Mesmo que para isso ele tenha, olha aí de novo na tela, que incorporar elementos que sejam elementos ligados a uma cultura jovem mundial. Ou seja, não está necessariamente ligado a questão pura e simples da relação com o Brasil. Aí eu posso te fazer um parênteses rapidinho. Quem já estudou um pouco sobre a Tropicália, quem sabe um pouco mais, deve saber que o Caetano e o Gil, né, Caetano Veloso e Gilberto Gil, eles tinham passado pela experiência do exílio, entraram em contato com a juventude de Londres, e quando eles retornam ao Brasil, eles retornam com uma ideia muito diferente do que é a cultura local. E tentam trazer para o Brasil um pouco dessa percepção dos movimentos jovens que estavam eclodindo no mundo. Só para dizer o mínimo, né? Referência histórica importante até, maio de 68 é uma referência absurdamente importante na história da França, mas que ganha uma conotação ainda maior para nós. Vale até você dar uma busca depois disso daí, porque infelizmente não dá tempo de a gente ficar falando sobre tudo. Depois, ele fala que vai misturar com outros elementos, tá vendo aqui, ó? Pede para falar sobre rock, olha aqui, ó, rock, e depois a psicodelia e, ó, guitarra elétrica. Meu amigo, esses são elementos que não fazem parte da cultura brasileira. O rock estava vindo, na verdade, como influência direta da Inglaterra. Basta dizer para você, por exemplo, que a década de 60 é a década dos Beatles, né? Então estava lá explodindo essa coisa do fenômeno do rock. A psicodelia estava ligada ao movimento hippie. Vamos lá? 1969, Festival de Woodstock. O movimento hippie estava ali vivendo o seu auge. Então, 67, 68, havia toda essa troca da cultura do movimento hippie sendo trazida aí pelo Caetano e pelo Gil. E a guitarra elétrica, um instrumento que era considerado quase profano aqui no Brasil. Porque, afinal, o nosso instrumento era o violão, era o cavaquinho.
Nós éramos da natureza do samba. Como assim a gente está trazendo essa invenção desses gringos para cá? Então repara como a Tropicália tem uma característica absurdamente interessante, né? E aí ele termina falando: ao unir o popular, o pop e o experimentalismo estético, as ideias tropicalistas acabaram impulsionando a modernização não só da música, mas da própria cultura nacional. E aí, ó, eu queria muito que vocês ficassem ligados na palavra modernização. Ou seja, tem uma conotação de trazer aquilo que é moderno, aquilo que é novo para dentro da realidade. Fomos bem até aí? A questão traz elementos absurdamente interessantes sobre o momento de produção artística brasileira ligado à formação do nosso contexto social e é uma forma, então, de mostrar algo sobre a nossa sociedade e não, pura e simplesmente, a expressão dos desejos individuais do artista. Aí vem a questão. Sobre o movimento tropicalista, é possível dizer que as letras estão aqui. A primeira, buscava uma mudança apenas estética na música do país com um novo visual europeizado. A segunda, tentava criar uma música de protesto engajada devido ao contexto ditatorial. A terceira, queria promover uma mistura de diversas culturas e gêneros, uma geleia geral no Brasil. A quarta, reproduzia apenas um modelo musical estrangeiro, sem qualquer caráter de renovação. E a quinta, retomou o rumo da música brasileira ao voltar-se para as raízes da canção popular. Essa daqui a gente faz junto. Vamos lá? Sobre o movimento tropicalista é possível dizer que, na letra A ele estava dizendo, buscava uma mudança apenas estética na música do país com um novo visual europeizado. Vamos parar aí. Vamos lembrar de algumas coisas? A gente já sabe, porque o tempo todo a gente está falando aqui na aula, que a arte pode ter uma percepção estética, uma preocupação estética. Isso significa manifestar a beleza das coisas. De fato, a Tropicália poderia até estar ligada a querer mudar a forma da arte. Mas você dizer que essa era uma mudança apenas estética é limitador demais. Porque mesmo com a ideia que vem depois, falando do novo visual europeizado, um pouco por conta das roupas que estavam sendo vestidas e tudo mais, não dá para garantir que ela só queria isso. Porque havia uma questão de promover universalização, lembra? Havia uma questão ideológica naquilo ali. Então falar que foi só estético, definitivamente, não pode ser considerada a nossa resposta. Na letra B, nós temos, tentava criar uma música de protesto engajada devido ao contexto ditatorial. Aqui é típica armadilha. Tá se falando que é contexto ditatorial, você pensa, pô, é essa, ditadura. Mas reparou que antes falava que o movimento não estava ligado às ideias de esquerda e que não tinha essa intenção, portanto, de bater de frente com o governo necessariamente? Então a música não era música de protesto no sentido do engajamento. Ela podia virar um protesto dentro de uma lógica de como a sociedade estava se dando, mas não era exatamente engajada. Ela não tinha o viés político e tampouco estava sendo daquela maneira apenas pelo contexto ditatorial, mas pelo próprio entendimento de que a arte brasileira naquele momento não representava aquilo que o Brasil precisava. Então a B também está errada. Na letra C, queria promover uma mistura de diversas culturas e gêneros, uma geleia geral no Brasil. Aqui tem até um macetinho para quem já sabe sobre Tropicália. Geleia geral é uma expressão dada pelos próprios tropicalistas para definir aquilo que eles estavam querendo fazer. E quando ele fala para você que queria promover uma mistura, meu amigo, aí você lembra de tudo aquilo que a gente estava marcando no texto antes, de tudo que eu estava falando com vocês, e você vai ver que realmente havia essa preocupação. E mostra, ó, que culturas e gêneros estariam em diálogo ali. Ou seja, diversificar o quanto a gente puder. Isso não representa perder a nossa identidade, mas formar uma identidade que esteja em diálogo com tantas outras. Por isso, seria uma geleia geral. E por isso, se eu fosse você, estaria marcando desde já essa letra C. Mas você pode virar e falar, mas Marcelo, não é meio cedo para garantir isso? Até é. Obviamente eu já sei que a resposta é essa, mas se você quiser conferir as outras, vamos para a letra D? Fala assim, reproduzir apenas um modelo musical estrangeiro, sem qualquer caráter de renovação. Olha, isso ficou claro o tempo todo. Não era apenas trazer o que vinha de fora e copiar, mas incorporar aquilo que estava lá fora, a nossa cultura também. E depois, falar que não tem caráter de renovação, a proposta tropicalista era exatamente a de renovar. Mais adiante, na letra E, retomou o rumo da música brasileira ao voltar-se para as raízes da canção popular. Não, definitivamente não. Ele não está falando nada sobre as raízes. Muito pelo contrário, quer mesclar alguma coisa da nossa cultura, mas trazendo coisas novas também.
Então, jogar tudo para uma questão de retomar o passado iria contra a própria ideia daquela palavra que eu falei bem no finalzinho do texto, que era modernização. Como você moderniza retomando raízes? Aparentemente não faz sentido. Sem dúvidas, meu amigo, a sua resposta era a letra C. E aqui você tem um belo exemplo de como o Enem pode cobrar de vocês essa leitura atrelada ao contexto social da arte no nosso dia a dia. Entendemos tudo até aí? Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou dar uma pequena pausa aí para você resolver uma questão. Vou beber uma água enquanto você faz isso e daqui a pouco a gente volta. Dá uma passada, avança aí 2 páginas, eu acho, na sua apostila, deixa eu só conferir. Exatamente, e você vai encontrar na página 39 essa questão que está aqui na tela, ó, que fala sobre folclore, ok? Eu queria que você prometesse que você não vai roubar. O que significa isso? Você não vai tentar achar a resposta na apostila. Lê o texto que está aí, esse que está marcado na tela. A gente volta daqui a 5 minutinhos resolvendo isso e aproveitando para responder todas as perguntas que eu tenho certeza que vocês mandaram até agora. Bora lá? Foco nisso daí e daqui a 5 minutos a gente fala de novo.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Deu tempo de beber uma água, deu tempo de você fazer a questão. Mas antes de resolver a questão, o pessoal que fica ali dentro, me olhando enquanto eu estou dando aula, falou que tem umas perguntas aí para responder. E vamos lá, né? Vamos ver o que vem pela frente. Manda aí. Como eu posso saber mais sobre as manifestações culturais brasileiras? Olha, isso daí eu posso te dar a resposta que é a resposta mais legal possível, que é, se você tiver internet em casa, Google. Joga no Google, mano, manifestações culturais brasileiras relevantes, e vai aparecer uma série de listas. A outra forma, claro, é você tentar buscar, de repente, isso dentro de livros, tá? Há uma série de livros, dentro os próprios livros de literatura da escola, volta e meia, trazem, ao final, um apêndice relacionando um pouco a manifestação cultural da época com a própria literatura, e pode ser uma coisa legal. Quer ver? Até uma referência interessante. Aquela questão antes que a gente estava fazendo sobre Tropicália, a Tropicália volta e meia é explicada junto ao movimento antropofágico. Você pega ali a antropofagia do modernismo brasileiro, né, depois da Semana de Arte Moderna de 22, aquela coisa toda, e aí você vai ver que volta e meia, na própria referência à antropofagia, há uma ocorrência do tipo, mais adiante na história do país, houve um movimento da Tropicália que trouxe essa característica e tal, e que é um negócio maneiro, sabe, traz uma ideia diferente. Então, ó, você pode procurar tanto isso, quanto pode procurar, se você quiser, dentro do Google. E eu mesmo, ao longo da aula hoje, eu te dei dicas, por exemplo, de filmes, percebeu? Eu falei para você do Baile Perfumado, para você saber um pouco mais sobre a cultura nordestina, um pouco da história do Lampião, e mencionei 2 filmes do Glauber Rocha para você saber mais sobre cinema novo, que é A Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol. De repente, vale a pena até você procurar até o próprio cinema novo no Google, né, saber um pouco mais a respeito disso. Mas, ó, tem muita coisa de literatura legal falando sobre as artes brasileiras em seus campos específicos, tá? Então, essa talvez seja a melhor forma de você procurar as coisas. Tudo bem? Tem mais uma aí? Tem. Lá vem. A pergunta é essa. Professor, você acha importante decorar as datas das obras de arte mais importantes? Não. Relaxa. Definitivamente, data decorada não faz diferença. Até porque, se você notar o que rolou na questão sobre Tropicália, normalmente a própria banca sinaliza para você com a data da obra. Meio que como uma forma de já te dizer, olha, o contexto em que estava acontecendo era isso. É claro que é sempre bom você ter uma referência mínima. Você deve ter notado que quando eu falei, porque 1968, aí eu falei, AI-5, movimento hippie, mais de 68 na França. Claro, você tem uma referência da década, saber mais ou menos o que aconteceu na época e por isso saber de onde a obra está situada, pode ser bom. Mas imagina você ter que decorar o ano que foi feito um filme. Porque na literatura você se acostuma, né? Nas aulas a gente fala muito disso em literatura. Mas, cinema você não tem isso. Música, volta e meia, você não sabe onde você está pisando. Tipo, quando é essa música? Você tem movimentos legais na história do Brasil. Você tem o rock brasileiro nos anos 80. Mas é difícil decorar as datas. Então, não, pode ficar tranquilo. Decorar data das obras, não. Talvez decorar data de um período histórico, tentar saber alguma coisa sobre um movimento específico, quando ele durou, mas não um dia, não quando a obra foi feita. Acho que falar data de obra é um negócio muito mais complicado. Tem mais aí? Vamos que vamos. Bom, alguém que me deu parabéns. Muito obrigado. Eu fiquei feliz com isso, olha. Construções atuais e antigas com prédios em gerais podem ser consideradas como arte? Como aquele que passava na TV, tipo a Casa da Flor, a qual o criador era considerado como Gaudí? Do Thiago Santos, essa pergunta. Olha, bem interessante a pergunta, viu? A questão do Gaudí é até uma coisa curiosa, para quem conhece um pouquinho. O Gaudí, ele é um artista, arquiteto, que boa parte da cidade de Barcelona tem construções dele, né? E são lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Assim, e é uma forma absurdamente artística, né? Toda cheia de curvas modernas e tudo mais. A gente se acostumou muito a pensar a arquitetura artística como essa arquitetura mais antiga. Por exemplo, do movimento gótico, né? Alguma coisa ligada ao barroco. Por isso a pergunta do Thiago, né? Cara, a pergunta é ótima. Porque realmente dá muitas vezes essa sensação de que a gente tem a coisa da arte ligada ao que é velho, ao que é antigo. E não, por que não considerar como obra de arte o que você tem hoje de construção moderna, nova? Talvez uma coisa que ajude muito, Thiago, e que eu acho que serve aí para todo mundo pensar, é que a gente parece ter um traço de só considerar valor artístico da obra depois que o tempo passa. Como se realmente, no momento em que aquilo acontece, não pudesse ser arte. Mas sim, da mesma maneira como um Gaudí
se transformou num grande cara da arquitetura e tantos outros se transformaram, talvez daqui a algum tempo a gente possa falar sim sobre manifestações artísticas da arquitetura das nossas próprias cidades, do nosso dia a dia e tudo mais. E só uma leitura um pouco engraçada disso tudo, eu sempre fico muito bem impressionado, e talvez até por ser um professor de humanas, não um professor de exatas e tudo mais, como as coisas parecem ser arte simplesmente por estarem de pé. Sabe, de eu olhar para aquilo ali e falar, gente, os caras conseguiram construir um prédio, isso é uma obra de arte. Porque me dá essa sensação, né, de que o cara que consegue projetar aquilo, fazer uma janela, tudo bonito e tal, fala, pô, esse cara é um artista de alguma forma, tá? Uma muito boa pergunta, Jago, eu acho que é bem por aí mesmo, tá? Da mesma maneira como o Gaudí ganhou esse espaço, talvez mais alguém possa ganhar mais adiante. Temos mais alguma ou podemos seguir adiante nessa maravilhosa questão aqui? Manda aí a última que tem, então, pode ser? Deixa eu ver. Por ser mais popular, música é um assunto que cai mais do que pintura? Bom, a gente até tinha comentado isso rapidamente num determinado momento, mas é até bom retomar, né? Lembra, a banca do Enem não está preocupada em avaliar você em relação à popularidade da cultura. Ou seja, quer entender a arte como uma representação da parte da vida das pessoas. Se é assim, não tem por que você achar que a música vai ser mais importante do que o resto. Até poderia pensar o contrário, né? Ah, já que você sabe tanto, música está o tempo todo na vida das pessoas, por que eu vou fazer uma prova perguntando o que todo mundo sabe? Vou pensar exatamente uma coisa que ninguém nunca pensaria, e põe escultura, por exemplo. Tá? Mas não, definitivamente não. As chances de cair música são iguais às chances de cair qualquer outra manifestação artística. Pode ficar tranquilo com isso. Bom, e aí o pessoal já me disse aqui que não tem mais nenhuma pergunta. Agradeço a todos que participaram de alguma forma. Obrigado aí pelos elogios e por estar até aqui. Mas vamos ao que interessa, que é resolver essa questão maravilhosa que o próprio Enem trouxe pra gente, né? Diz assim: o folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. Dançar a cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar dela, enriquecer a própria cultura. Antes de sair daqui, vamos logo examinar tudo que está sendo dado. A primeira afirmação, que é a afirmação fundamental. Um dia eu vou aprender a desenhar com o dedo, eu juro. Mas por enquanto vai ficar essa coisa feia mesmo. Vai. O folclore é o retrato da cultura de um povo. Ou seja, estamos falando sobre a necessidade de representação que o povo tem e como a marca cultural dele acaba sendo uma identidade, aqui chamada de folclore. E aí a questão recorta para a questão da dança. Ó. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional. Duas palavras muito importantes aqui: dança e regional, marcando para nós que existe uma relação direta entre espaço e manifestação de cultura. Logo depois fala, pois retrata seus valores, crenças, trabalhos e significados. Vamos nos deter um pouquinho nessa parte? Valores são os valores sociais mesmo, aquilo que a sociedade acredita ou deixa de acreditar. Crenças, as percepções mais ligadas à credulidade, ou seja, aquilo em que você acredita, mas não em questão de formação moral, de regras da sociedade, mas nas coisas que vêm da sua formação individual, familiar. Trabalho, a maneira como as pessoas estão relacionadas dentro da própria sociedade com o seu dia a dia, o seu cotidiano. E significados, as possibilidades interpretativas que cada uma dessas manifestações pode apresentar. E aí ele fala para você, dançar a cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a própria cultura. Ou seja, ele está dizendo que a dança marca uma cultura específica, mas a partir do momento que ele fala da cultura de outras regiões, ele está admitindo, olha, toda dança marca de alguma maneira uma cultura, mas você lidar com a dança de outra cultura pode fazer com que a sua própria cultura seja enriquecida. Ou seja, estamos falando de diálogos culturais e da importância que os diálogos culturais têm para o ser humano. Aí vem a questão. As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural. Pode parar. Tradição. Ou seja, está na marca daquilo que é aquela cultura. São obra de um povo que a cria, recria e a perpetua. Eu gosto muito dessa progressão que vai aparecer aqui. Esse momento em que a questão vai falar para você sobre como isso vai se dar ao longo do tempo, como voa no espaço, como não está condicionado simplesmente à construção da obra no momento que ela foi feita e acabou. E olha, algumas manifestações artísticas trazem mesmo essa possibilidade.
Talvez falar, por exemplo, da dança seja uma das mais fáceis de você perceber. Como a dança, ao longo do tempo, ela vai se adaptando exatamente ao tipo de manifestação social que você tem, ao momento que a sociedade vive. Eu que já tenho um pouco mais de 30 anos, né, tenho 33, meio mal conservados, mas tem. Eu que estou com 33, eu posso te falar, pelo menos, que eu vi boa parte do movimento funk carioca surgir. E como o funk era dançado antes, como o funk é dançado hoje, o que tematicamente o funk falava hoje, o que tematicamente o funk fala hoje, realmente mudou. E muda por causa do tempo, muda por conta das influências que o contexto em que você está inserido acabam trazendo de alguma forma. Então, realmente, a dança, ela incorpora elementos que são elementos que vão sendo recriados e perpetuados ao longo da história. E você que está aí, por exemplo, sei lá, dentro de um lugar que domina o forró, ou que conhece o maracatu, ou que sabe o que é o shot, você de repente vai olhar para aquilo e falar, cara, essa não era a dança dos meus avós, mesmo que você hoje mantenha o nome. Ou seja, recria mesmo e é mantido e é jogado como uma possibilidade para a vida por muito tempo. Mas é legal você pensar, por exemplo, que antigamente dançar coladinho era uma coisa e hoje já tem outra dimensão e que você não dança da mesma maneira. É legal você pensar, por exemplo, que a valsa, que um dia já foi estilo de música e tal, hoje em dia as pessoas dançam na festa de 15 anos e depois não dançam nunca mais. E corre o risco que você está achando que eu sou cafona, porque eu falei que as pessoas dançam valsa na festa de 15 anos. Mas eu espero que você dance valsa na festa de 15 anos, tenha dançado valsa na festa de 15 anos, porque é antes de dançar valsa na festa de 15 anos do que você dançar, sei lá, Luan Santana. Tá, eu sacaneei o Luan Santana. Desculpa, Luan Santana. Nada pessoal. Quer dizer, não. Nada pessoal. Volto para cá. Sob essa abordagem, deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira para tudo. Dança folclórica brasileira. E aí, meu amigo, essa expressão aqui fala tudo para você. Ele está em busca, então, daquilo que representa algo que não é brasileiro. Não é? Sim. Deixa-se de identificar. Ou seja, a questão está te pedindo aquilo que não representa algo tipicamente nacional. Vamos tentar? Na letra A você tem o Bumba Meu Boi, que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo crítica social, morte e ressurreição. Verdade? Sim, é verdade. O Bumba Meu Boi é exatamente isso e é uma marca da nossa cultura. Você provavelmente já ouviu falar várias e várias vezes o Bumba Meu Boi. As aulas, quando você está ali no 6º ano, 7º ano, quando elas falam de folclore, trazem muitas referências a isso daqui. Depois, a quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a celebrações de origens pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. Olha, aqui pode ser que você tenha alguma dúvida por conta das celebrações de origens pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. Mas, meu amigo, é verdade. Também é verdade. A quadrilha realmente tem a associação do festejo religioso. Vamos lá. Você com certeza já participou de um casamento dentro de uma festa junina, e também tem um pouco dessa coisa pagã. O símbolo da fogueira, por exemplo, estaria diretamente ligado a isso, tá? Essa cultura do paganismo que você tem aí. Na letra C, fala sobre o congado, que é uma representação de um reinado africano, onde se homenageia santos através de música, cantos e dança. Também, de fato, é uma representação de um reinado africano, a gente tem isso daí muito bem demarcado e traz para a nossa realidade como uma manifestação cultural. Aqui, para quem até sabe um pouco sobre religiões africanas, né, o congado está diretamente relacionado, muitas vezes, à cultura do candomblé, à cultura da umbanda aqui no Brasil. Tá? Então, você pode falar sim que isso daqui está diretamente ligado à nossa raiz. Na letra D, ele fala o balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. Então, temos aí no Brasil, mas aí você pode virar e falar, eu faço. Sim, claro que você faz, mas você pode estudar qualquer coisa no Brasil que não seja essencialmente da cultura brasileira. Mas já percebeu, por exemplo, como sempre que a gente fala de balé, o balé parece estar associado a países da Europa? Já notou como o balé na Rússia é uma coisa muito forte? Como o balé é forte na França, e como a gente tem boa parte das histórias do balé, você vai ver Lago dos Cisnes e tudo mais, esqueci o nome, não sei o que, Nós, essas coisas maravilhosas que eu gosto de balé, mas que obviamente quebra nós. Muito obrigado, a produção me salvando nesse momento, que falta faz um ponto eletrônico.
Nessa hora, alguém tinha soprado alguma coisa para mim, tipo gol do Barcelona, alguma coisa assim. Mas não, você tem que ver Quebra-Nozes, maravilha, é isso, tá? São produções que não são produções genuinamente brasileiras, né? E dali você já tinha que virar e falar, opa, tem algo errado. Então nós não temos o balé como uma representação nossa. Por isso, sua resposta, letra D. Mas se você duvida, você vai para a letra E. E eu tenho certeza que na letra E, meu amigo, você não vai ter dúvida nenhuma, porque ele fala para você, o carnaval em que o samba derivado do batuque africano é utilizado com o objetivo de contar ou recriar uma história nos desfiles. Vamos lá. O carnaval deriva do batuque africano? Sim, claro, todos sabemos disso muito bem. O carnaval é utilizado com o objetivo de contar ou recriar uma história nos desfiles? Certamente. Todos vocês têm acesso, provavelmente, ao desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, e vocês sabem que a ideia ali é contar uma história. Ainda que a maior parte das vezes possa soar para você uma história sem pé nem cabeça, você não entender direito o que o nego está fazendo ali, a verdade é uma história com início, meio e fim, eles tentam te contar alguma coisa. A letra E está certíssima e, portanto, você deveria ter ficado com a letra D. Fomos bem? Conseguimos entender tudo da melhor maneira até agora? Porque aí eu acho que é o momento de a gente dar uma voltada aqui nos slides e parar para pensar um pouquinho sobre o que a gente falou lá no início. Você deve ter notado que essa é uma aula que tem muito conteúdo e que fala sobre uma parte de estudo com a qual você não está acostumado a lidar. Eu vou então passar alguns slides aqui para trás e, obviamente, ficar com todas as marcações que a gente tinha feito em cima das questões, mas isso não importa no primeiro momento, e voltar nesse momento anterior aos quadros, quando a gente estava falando exatamente sobre as visões acerca da arte. É aqui que eu acho que você precisa focar principalmente o que a gente estava falando na aula de hoje. Entender, então, que esses 6 passos que aparecem aqui e que já ficaram perdidos nesse momento da aula lá no início, são os passos que você tem que entender da relação que a arte tem com todo o resto da vida dos seres humanos, com o cotidiano e tudo mais. Vamos revisar um a um, com toda a calma, para a gente estar bem preparado para as coisas? O ponto número 1 fala de expressar os sentimentos do autor. Lembra o que a gente estava falando? A gente está acostumado principalmente a essa visão da arte. Foi essa que eu falei, por exemplo, quando eu botei aqui o quadro do Polo, que é aquele que eu brinquei, que você pode tentar fazer em casa, acessando a internet, ou que seu irmão mais novo deve ter feito parecido e está lá na geladeira, na cozinha, a essa hora, pregado pela sua mãe. A gente falou muito disso aqui e você repara como realmente tem boa parte de obra de arte que tenta expressar desejos íntimos, vontades, anseios do que seja o próprio autor. Tá? Representado na figura de um eu lírico, representado na figura de um narrador, não importa, mas dizendo muito daquilo que ele sente. Depois, o ponto número 2, que falava de despertar emoções no receptor. Lembra? A obra de arte ela tem foco também em quem está do outro lado. E muitas vezes você pode pensar que mesmo que essa não tenha sido a intenção do autor, a obra ganha esse valor a partir do momento que ela vem ao mundo. Ou seja, é quase como se eu pudesse falar para você que ainda que a obra de arte tenha a sua primeira função, quase sempre, expressar os sentimentos do autor, quando chega ali no segundo momento, a gente está falando até da intenção que tem em relação a se deixar se ressignificar, ganhar um novo sentido, a partir do momento que o público lidou com a obra. É legal, por exemplo, para quem é artista, saber que as pessoas criam novas versões para aquilo. Até uma curiosidade, tem uma história que eu sempre gosto de lembrar, que uma vez eu li uma entrevista do Renato Russo, sabe quem é? Vocalista da Legião Urbana, que morreu tem um tempinho, e ele falava que ele adorava quando alguém vinha perguntar para ele, depois de um show, ou quando encontrava na rua, se a música X quis dizer X. E que ele sempre respondia para as pessoas que era, olha, se foi isso que você entendeu, foi isso que eu quis dizer. E eu acho ótima a ideia, assim, de que realmente a obra de arte ela pode ter um valor para o público, e que não necessariamente é o mesmo valor do autor. E que isso não impede que você reconheça o valor do autor, que fica claro. É óbvio que você vai conseguir saber o que ele quis dizer também. Mas por que não ela ganhar um novo sentido na sua vida? Por que ela não pode ser assim? Por que a música não pode ficar marcada para você como uma coisa completamente diferente daquilo que o cara queria dizer, por causa do momento de vida em que você estava, por causa da lembrança que aquilo ali te traz, por conta da pessoa que estava do seu lado a primeira vez que ouviu? Tem muitas possibilidades, né? O ponto número 3 era representar a identidade cultural de um povo. Lembra? A gente estava falando sobre como é legal essa coisa de você poder reconhecer no país marcas culturais que digam que aquilo ali é típico de tal lugar. Só para fazer um paralelo, já que a gente não fala sobre isso na aula, mas a identidade cultural ela é tanto marcada pela arte como é marcada pela culinária. Né? Você volta e meia vai poder virar e falar, porque esse prato é típico da minha cidade. Ou seja, você consegue marcar um povo por ali também.
A questão de número 4 pede para você manifestar, pede para você nada, né? Diz que pode manifestar questões existenciais do homem. E aí foi aquele momento que eu falei para vocês de a arte representar angústias, sofrimentos, incompreensões com o mundo. O quadro do Guernica ali, o quadro do Picasso, né, o Guernica, ele tem um pouco disso. O Drummond tem toda uma produção poética em que ele vai mostrar todo o seu pesar, todo o seu sofrimento com as guerras. Então tem esse lado também. A ideia do não entendimento da morte, da angústia de morrer. Você lembra, né? Romantismo de segunda geração falando sobre a morte claramente. Tinha falado antes na explicação do papel do simbolismo. Então tem muita coisa legal. Na quinta, demonstrar contextos e tensões sociais. Aí é aquele momento que eu até falei para vocês que a gente pode pensar a arte atrelada até o momento presente, né? Aquela coisa de você perceber que tudo que acontece à sua volta pode interferir na arte, mas também pode ser material para a arte. A arte manifestar miséria social, a arte mostrar para você um determinado contexto problemático. É até uma arte que popularmente acaba ganhando forma, se você quiser pensar, nas charges e histórias em quadrinhos, né? E aí mostra essas tensões, essas situações mais problemáticas da nossa própria realidade. E eu tinha fechado falando do número 6, que era relacionar diferentes percepções da realidade, dizendo aí para você que, na verdade, quando você está lidando com o real, lidando com a vida, você pode perceber a vida de uma forma diferente de outra pessoa. E que não necessariamente, a partir do momento que você constrói uma visão, aquela visão tem que ser a visão verdadeira. E que dialogar, relacionar essas possibilidades de visão é até parte de um trabalho absurdamente interessante ligado à arte, que é deixar que o mundo ganhe novos significados, seja ressignificado o tempo inteiro, para que você possa viver uma experiência mais completa. Ou seja, quando o Enem se propõe aqui a falar sobre arte dentro de linguagens, o que ele está te dizendo é que você pode pensar que a arte ela não é simplesmente um objeto à parte da nossa realidade. Alguma coisa com a qual nós só lidamos em momentos específicos, quando entramos no museu, quando lemos um livro de literatura ou alguma coisa assim. Não é verdade. A arte está contida no nosso dia a dia. E eu lembro de ter começado a aula falando isso para vocês. Olha, existe mais arte na vida do que pode parecer. Porque boa parte da inspiração artística, muitas vezes, recai nisso. Repara como você se emociona vendo um pôr do sol. Repara como é bonita a imagem de um casal de velhinhos se beijando num banco. E pensa como você fala que aquilo ali é uma obra de arte. Pensa como volta e meia a música vai fazer referência a momentos como esse, como expressões artísticas. Me ocorreu agora um exemplo que eu nem gosto da música, mas a ideia de quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Pensa como essas coisas todas estão, de alguma maneira, relacionando sempre a expectativa da existência da obra de arte dentro da nossa vida. E como a arte passa, então, a ser usada tanto como forma de nós nos posicionarmos no mundo e expressarmos o que sentimos, como também, de alguma maneira, como uma forma oposta a isso, que é dizer alguma coisa específica do momento, específica da pessoa, da forma como ela sente e não como o mundo se dá para ela. Então, se você entender a arte dessa maneira, se você pensar a realidade dessa forma, provavelmente você vai conseguir entender por que o Enem é tão fascinado pela relação de linguagens e arte, e entender como aquilo ali, de fato, é uma extensão nossa dentro da própria realidade. Se isso tiver ficado claro para você e se você tiver entendido tudo com perfeição, boa parte do meu trabalho aqui já está devidamente realizada. E eu vou ficar muito feliz de saber que você foi em busca disso e tentou entender que, para além até da preocupação com o Enem, entender mais sobre arte, entender mais sobre a linguagem artística, ajuda você também a saber mais sobre a sua própria vida, sobre a vida da sociedade que te cerca, da região em que você vive, do país em que você está e do mundo que existe aí para você conhecer, dialogar, se informar mais dentro daquilo que é a própria experiência de viver. Se você for por esse caminho, fazer a prova, cara, é o menor dos problemas. Porque realmente o que o Enem pede para você é com um pouco de conhecimento do conceito artístico mais simples, um pouco do conhecimento de como o mundo lida com a arte e um pouco do seu conhecimento a respeito até mesmo do que é viver artisticamente. Se você souber tudo isso, pode sentar tranquilo para resolver a prova do Enem, que pelo menos a habilidade 12 está devidamente resolvida por nós. Beleza? Com isso, então, a gente fica por aqui. Me despeço de vocês. A gente se vê em breve. Há mais aulas pela frente, de português, de redação. E com certeza a gente volta a se encontrar. Tenham todos uma ótima semana, um bom final de tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 8. Bom estudo e até a próxima!